Olá, professores, tudo bem? Bem-vindos a mais um Momento ATPC do Núcleo Pedagógico aqui da Diretoria de Ensino. Eu sou a Letícia, PCNP de Tecnologia, e estarei aqui interagindo com vocês junto à PCNP formadora de hoje, que é a Audrey Prado, que já eu chamo ela para a nossa sala de transmissão, tá bom? Antes de mais nada, eu quero te pedir, na verdade, que você verifique o áudio do seu equipamento. Pode ser o celular, pode ser o smartphone, pode ser a sua Smart TV, como a gente comenta em todos os ATPCs, né? Verifique o áudio, se está adequado, se ele está no volume adequado. Priorize o uso de um fone de ouvido, tá bom? Esses foninhos mesmo, simples, para a equalização do seu áudio ficar melhor, tá bom? E também não esqueça que dá para você assistir este ATPC em tela cheia, tá bom? Vira o seu celular no seu smartphone, né? No caso, na TV você já vai estar na horizontal. Mas no celular, você pode virar o seu celular na horizontal, tá bom? E aí o seu vídeo ficará em tela cheia, certo? Bom, vamos para o nosso tema da TPC de hoje. Deixa eu colocar aqui para vocês. Uma nova ótica no processo avaliativo, certo? Esse é o nosso tema que nós vamos conversar hoje. E antes também de mais nada, já aviso também vocês, se vocês ficarem com alguma dúvida, não quiserem perguntar diretamente no chat, né? Se for uma dúvida mais complexa, assim, que exige uma explicação maior por parte da formadora de hoje, então a gente pede para que você envie no link de dúvidas, tá bom? bit.ly/fiquei com dúvida, e lá você envia a sua pergunta, depois, já aviso que depois de uma semana, mais ou menos, que nós já começaremos a enviar nos e-mails, tá bom? Dos professores que fizeram a sua dúvida no link, já começaremos a enviar no e-mail desses professores as respostas. Tudo bem, certo? Deixa eu voltar aqui para mim. Bom, vou chamar então a Audrey para a nossa sala hoje, e ela que será a PCNP formadora da TPC de hoje. Olá, Audrey, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Letícia. Muito obrigada. Imagina. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar o slide para a gente, já para nós irmos dando sequência na nossa formação. Então, vamos para os objetivos dessa formação de hoje, tá bom? Primeiramente, nós vamos falar sobre aprendizagem, depois nós falaremos sobre... Cadê o segundo? As 10 competências da BNCC. Em seguida, falaremos sobre o modelo de atividade avaliativa. E, por último, nós falaremos sobre avaliação dialogada, tá bom? Certo? Então, essa é a nossa pauta de hoje. Bom, então, primeiramente, nós vamos fazer a leitura dessa charge. Eu vou pedir para a Audrey, então, dar a orientação sobre esta parte da TPC, tá bom? Audrey, por gentileza. E refletindo, essa é a charge, né, do Calvin, conversando com o Haroldo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Vamos iniciar a nossa formação, né, refletindo um pouquinho a maneira como o nosso aluno talvez esteja enxergando as atividades aí. Então, ele fala assim, né, quer saber? Esses deveres não ensinam a escrever. Eles fazem com que a gente odeie escrever. Prazos, regras, notas. Como é que eu posso, né, ser criativo com alguém fungando no seu cangote? Eu acho que você deveria tentar não se preocupar com o resultado final e se divertir com o processo criativo. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos começar a nossa interação e depois a gente volta um pouquinho nessa charge. Certo. Bom, nós vamos então agora usar o nosso chat para fazermos as partes das interações
dirigidas aí para o nosso tema, tá bom? Então, a gente pede por gentileza que agora vocês foquem no tema, tá bom? Foquem nas questões para nossa interação, certo? Deixa eu colocar aqui. Primeiramente, coloquem no chat aí 1 minuto, de forma bem resumida, vocês vão interagir com a gente comentando o seguinte: em uma avaliação, o que você avalia? O que você, como professor, avalia, tá bom? Durante uma avaliação. Aê, muito bem. Vimos que vocês interagiram aí no chat, nós fizemos algumas considerações também, conforme cada um foi respondendo. Já já, então, a Audrey fará a parte do levantamento desses apontamentos que vocês trouxeram, tá bom? Vamos lá, para a próxima pergunta, então, da nossa interação. É a seguinte: em uma avaliação, por que você avalia? Por que você, professor, avalia os seus estudantes? 1 minuto para vocês interagirem no chat, respondendo, então, a essa questão, tá bom? Olha, vocês estão bem participativos, hein? Caramba, que legal! A gente fica muito feliz quando a gente vê vocês assim interagindo no chat. Isso é muito legal. E uns apontamentos muito pertinentes, muito assim, construtivos, né? Dentro do tema. Isso é muito legal, parabéns para vocês. E eu gosto de parabenizar, viu, Aldo? Bom, vamos para o nosso próximo e último questionamento desta parte da nossa TPC, tá bom? O questionamento é o seguinte: coloque aí nos comentários, em uma avaliação, em que momento você, professor, avalia? Qual é o momento que você escolhe para avaliar os seus estudantes? 1 minuto de interação no chat.
Olha, eu vi aí que teve professores que fizeram apontamentos bem interessantes que cabe uma boa discussão. E é nesse assunto que nós vamos entrar agora, tá bom? A partir desses 3 momentos de interação. Audrey? Pessoal, obrigado pela participação no chat, a interação de vocês. A gente já foi discutindo um pouquinho com vocês ali pelo chat, respondendo, interagindo também com vocês. E vamos pensar um pouquinho nessas 3 perguntas que iniciam nossa formação, pensando nesse olhar diferente no processo avaliativo. Nós estamos num trabalho remoto, estávamos no ensino híbrido, mas nós precisamos ter um olhar diferente sobre a avaliação, sobre esse processo. A primeira pergunta foi, eu, enquanto professor, enquanto docente, o que eu avalio? Então, é o processo de aprendizagem, Vocês colocaram no chat também, então quem colocou, realmente, nós trabalhamos, avaliamos todo um processo. Por que, eu, enquanto docente, eu avalio? Então, eu faço um planejamento, eu penso naquele meu estudante, então eu vou planejar, eu coloco em ação. Então, eu vou checar se aquele planejamento inicial deu certo, Se deu certo ou não. Então, aí eu vou e retomo, aquilo que não deu certo, penso na minha prática e penso também na prática do meu aluno, o que eu posso ajudar, o que ele vai transformar, E colocou lá em que momento eu avalio. Se eu avalio o processo aprendizagem, então eu avalio a todo momento, E se eu penso em processo, eu penso lá no inicial, lá na diagnóstica, depois na formativa, que eu penso tudo no processual, no conceitual do meu aluno. Então, a todo momento, eu estou pensando na aprendizagem, Nós trabalhamos para a aprendizagem do estudante, Não no ensino, mas sim na aprendizagem. Então, se nós estamos falando tanto da aprendizagem dele, vamos falar um pouquinho o que é aprendizagem. O que eu tenho que levar em consideração para a aprendizagem desse estudante. Pode passar para o próximo? Obrigada, Letícia. Então, quando eu falo em aprendizagem, eu estou considerando os 3 domínios, É necessário levar em consideração esses 3 domínios. Eles não se separam, São indissociáveis. Então, o domínio cognitivo, o afetivo, E o psicomotor. Então, o cognitivo, eles estão ligados a conhecimentos, informações ou capacidades intelectuais. O afetivo, relacionados a sentimentos, emoções, gostos, atitudes. E o psicomotor, que ressaltam o uso e a coordenação dos músculos. Veja, eu não posso pensar numa avaliação apenas levando em consideração o cognitivo. Que tipo de avaliação eu penso e planejo que eu vou conseguir avaliar esses outros domínios? Porque se eu penso na aprendizagem e desenvolvo atividades para isso, eu preciso entender se o aluno está desenvolvendo ou não. Então, isso, de certa forma, eu preciso pensar na minha avaliação. Quando a gente fala em aprendizagem, nós temos várias teorias, Teorias da aprendizagem, vários teóricos, eles falam de como o aluno aprende. Então, seja seguindo a linha de Piaget, de Alzheimer, qualquer um desses teóricos, ou dentro da ciência, que é comprovado lá na neurociência, ou dentro da neuropsicologia, seja de qual seja a forma que traz de aprendizado, todos eles consideram os 3 domínios, para que haja aprendizagem. E isso vem na Base Nacional Comum, que é o que nós estamos seguindo como documento norteador, e ele traz, mais do que nunca, a educação integral do estudante. No seu texto, ele tem essa preocupação. Não é de agora, pessoal? A base não traz documentos novos. Pelo contrário, são coisas que já vinham há muitos anos sendo faladas,
em vários documentos, que era importante, sim, para o aluno se desenvolver, e a base ela unificou, né, trazendo um norte para todo mundo e dizendo ali o que seria necessário, o que é importante, distribuído isso nas 10 competências. E para essa aprendizagem, né, a BNCC ela traz o aluno, ele como protagonista, ele no centro dessa aprendizagem, fazendo parte do seu desenvolvimento, ele entendendo o seu desenvolvimento, né, e participando também. Pode passar para o próximo? Obrigada. Então, nesse novo cenário, né, como traz a base, ela traz no texto dela dizendo, né, no novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável, requer muito mais do que o acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar com a informação, cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e a diversidade. Bem, é muita coisa, né? É um ser completo. A gente pensa realmente nos 3 domínios, e isso a gente pensa no desenvolvimento durante a educação básica, não vai ser desenvolvido apenas em um ano, é todo o processo mesmo desse aluno, o desenvolvimento dele na educação básica. E quando eu penso isso, eu planejo as minhas aulas para que ele desenvolva dentro das 10 competências que traz a BNCC. Então, eu sempre tenho que pensar, se eu estou desenvolvendo isso em aula, como eu, professor, sei se esse aluno realmente está adquirindo essa competência? Eu preciso pensar que a minha avaliação precisa conter também esses domínios. Nós falamos bastante ano passado, em ATPC, sobre esse desenvolvimento desses domínios, né? Como pensar para que ele gradativamente vai desenvolvendo, que é dentro da taxonomia de Bloom. Quando nós falamos da pirâmide, tem os verbos que vão indicando cada ação, tanto no domínio cognitivo, afetivo ou psicomotor. Então, a gente consegue desenvolver, olhando por essa pirâmide, a gente consegue comparar e a gente consegue pensar isso nas aulas e, consequentemente, nas nossas avaliações. Isso também precisa ser pensado. Pode passar para o próximo, por favor, Letícia? Vamos falar um pouquinho sobre as 10 competências, só relembrando, né? Quais são as 10 competências e para quê? Para que elas servem? Por que elas são importantes lá? Então, a primeira é sobre o conhecimento. Então, para que o aluno entender a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Pensamento criativo, científico e criativo, né? Então, investigar causas, elaborar testes, hipóteses. A terceira competência, o senso estético e repertório cultural. Nós temos a comunicação, que é a quarta competência. A quinta competência, cultura digital, mais do que nunca, né? Nós estamos tentando desenvolver isso nos nossos estudantes, principalmente estando no trabalho remoto. É algo que todas as disciplinas vêm puxando para que a gente consiga desenvolver essa cultura digital. Então, quer se comunicar, né? Acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas com protagonismo. Então, é algo que está sendo falado bastante também, né? Cultura digital, nós falamos, agora que é a quinta. A sexta, autogestão. A sétima, né? Argumentação. Oitava, autoconhecimento, né? E autocuidado.
A nona, empatia e cooperação. E a 10ª competência, autonomia. Então, a gente vê que os 3 domínios, elas estão distribuídos nas 10 competências. E quando nós trabalhamos, né, conhecimento, atitude e habilidade, a intersecção desses 3 gera competência. E eu vou enfatizar novamente. Tudo que nós formos falando, vamos pensando de que forma, quando eu elaboro uma atividade avaliativa, uma avaliação, né, eu estou avaliando esses 3 domínios. Ou estou levando em consideração só o cognitivo, né? Ou essa avaliação, ela está com esse peso de nota final. Igual a charge que nós vimos lá no começo. Será que o meu aluno ele entende que tudo que ele entrega, tudo que ele faz em aula está sendo avaliado e aquilo já é uma avaliação e ele realmente está se divertindo com esse processo? Ou ele está na mente que só o final daquilo que conta, que é quando vem aquela semana de avaliação, que vem aquela nota final, né? Se ele está com esse pensamento, eu, enquanto docente, será que realmente eu falo a todo momento para ele que é um processo? Ou se a minha avaliação é só aquela final, quando gera aquela nota no boletim dele? Tá bom? Então, vamos pensar um pouquinho e a gente vai refletindo sobre isso. A gente vai fazer mais uma interação, e a Letícia vai estar fazendo com vocês essa interação. E logo após a interação, a participação de vocês no chat, que eu espero que vocês participem novamente, igual vocês participaram nas primeiras interações, para a gente ir conversando e refletindo um pouquinho sobre esse assunto, esse novo cenário que nós estamos vivendo, né? E a gente vai aprender junto, ter essa nova ótica, de ter esse novo olhar realmente para esse processo, principalmente sendo remoto. Sim, esse momento da interação, Audrey, é este daqui, olha. Qual das imagens a seguir você considera ser uma avaliação? Então, nós vamos colocar no próximo slide, tem 4 imagens, e aí no chat você vai colocar qual que é a imagem que para você melhor faz relação, melhor assim ilustra a avaliação no seu contexto, nas suas práticas pedagógicas, tá bom? Para você, o que você considera a avaliação? Aí você pode colocar nos comentários, você pode colocar só a identificação da imagem. Então, você pode colocar só a primeira, só a segunda, só a terceira ou só a quarta, tá bom? Então, vocês podem colocar dessa maneira ou vocês podem descrever a imagem, enfim, como vocês acharem melhor, tá bom? Então, 1 minuto para vocês refletirem, isso mesmo, refletirem sobre qual dessas imagens que para você é considerado, tem mais a ver com avaliação, tá bom? 1 minuto valendo, tipo gincana, né? Valendo. Olha, Audrey, já tem alguns professores comentando. Tem uns que acham que é a segunda imagem. Legal. Tem outros que falaram que ui, bati no microfone. Que é a quarta imagem. Tá meio dividido. Alguns acharam que é a terceira imagem. Por enquanto, ninguém achou que é a primeira. O pessoal tá... Não vale copiar do coleguinha, hein, gente? Tá dividido. Bom, mais uns segundinhos aí, já demos para ver que o pessoal já interagiu no chat. Alguns foram já colocando. Lembrando que a gente tem alguns segundos de delay, né? Então, pode ser que para alguns tenha ficado mais tempo do que 1 minuto. É por conta do delay mesmo, da transmissão, tá bom?
Bom, Aldrey, olha, alguns colocaram então, ficou mais entre a imagem 2 e alguns colocaram 3 e 4, tá bom? Alguns colocaram Ok. a imagem primeira, mas foram poucos. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho nessas imagens, né? Pode deixar na tela, Letícia? Aí a gente vai comentando um pouquinho, né? Uma por uma. Quando eu faço a avaliação, né, e eu estou pensando no desenvolvimento, né, eu avalio esse aluno para eu ver o meu planejamento, se deu certo, se ele conseguiu desenvolver ou não. Se ele não desenvolveu, não aprendeu, então eu vou, retomo. Então eu preciso também pensar em devolutiva, né? Então eu penso no planejamento, depois eu executo, depois eu preciso dar a devolutiva para que ele entenda o que ele conseguiu ou não, para que ele evolua e consiga progredir dentro do seu aprendizado, dos seus estudos. Então, vamos pensar na primeira imagem. Quando eu faço uma avaliação apenas, né, colocando lá o certo e errado, devolvo, ele não consegue entender o que aprendeu ou não. Então, uma avaliação sem devolutiva, só classificatória, não é o nosso caso enquanto educador, enquanto escola, enquanto preocupado, né, com o desenvolvimento do aluno. Então, a primeira imagem, ela não é correta porque eu não posso fazer uma avaliação apenas colocando certo e errado. Não é que eu não posso fazer uma avaliação, por exemplo, por alternativa, né, que ele vai colocar só uma opção. Eu posso, mas eu preciso ter a devolutiva para esse aluno, falar, conversar, enfim. Então, a primeira imagem, só certo e errado e devolver, não é avaliação. Vamos pensar na segunda imagem, que é a que está do lado. Se vocês observarem, tem umas engrenagens, né, que pode simbolizar o planejamento. Eu tenho o visto do certo, o balãozinho, que significa uma interação. Eu tenho uma folha que tem um xizinho, mas logo do lado um espaço como se tivesse um texto. Então, pense, eu tive um planejamento, eu coloquei em ação, eu corrigi o que estava certo, o que estava errado, mas houve uma interação, houve uma devolutiva, né, daqueles escritores que estavam fora, e explicou, né, uma explicação de cada item. Lá na imagem de baixo, que seria a terceira, estou com uma lupa, eu estou ampliando, sim, o meu olhar para entender o que o aluno fez. Se vocês observarem, atrás tem uma calculadora. Nós não fazemos, né, um cálculo por calculadora no final, lá de nota, que eu dei 3 atividades, eu somo e divido por 3. Não é assim que eu avalio, né? Eu levo em consideração tudo que ele faz. Então, se é um processo, eu não posso fazer simplesmente, né, um cálculo final lá na calculadora e gerar uma nota para ele. Então, essa também não estaria correta. E a última imagem, ele tem um gráfico, eu tenho os alunos ali sentadinho, ele está explicando, ele está mostrando, né? Mas não mostra realmente uma avaliação no seu total, que eu preciso de um planejamento superior. Então, a imagem que mais, né, semelha realmente o que é uma avaliação seria a segunda: planejamento, execução, né, a interação, né, que eu tenho a evolutiva, e depois eu volto a planejar novamente, e é um ciclo. Então, a imagem, para quem colocou a imagem 2, é a mais completa, é a que se amelha realmente o que é a avaliação. É isso que nós precisamos pensar, né? O antes, durante e depois. Ela não se encerra apenas na aplicação. Então, é um ciclo. Legal, nós vimos que vários professores colocaram justamente a 2 e alguns até justificaram por quê. Que legal. Isso mesmo. Ai, muito bom. Podemos ir para a próxima? Por favor. A avaliação da aprendizagem é um recurso pedagógico útil e necessário ao educador e ao aluno na construção de si mesmo. A avaliação é a ação de diagnosticar pela qual
através de disposição acolhedora, amorosa, inclusiva, dialógica, dinâmica e construtiva, qualifica-se alguma coisa para tomar uma decisão sobre ela. Então, veja, Lucchesi, ele fala muito sobre avaliação e ele traz, né, essa questão da avaliação ela ser acolhedora, né, ela ser dialógica com o aluno. E não tem como ser diferente se nós pensarmos que avaliamos a aprendizagem, e a aprendizagem, como nós já falamos nos slides anteriores, para ela acontecer, ela precisa ter os 3 domínios. Então, ela precisa, sim, né, ter esse aluno, ele como centro, como protagonista, ele está no centro da aprendizagem. Se ele faz parte desse processo, da avaliação também. A gente vai falar um pouquinho sobre essa avaliação dialogada, né? E essa conversa com o aluno é importante também na hora de avaliar. Ela precisa ser construtiva. A avaliação ela não é para punir, e ela não deve ser colocada para o aluno como final, né? Só a nota, eu vou ter a última semana lá e vai ter avaliação, se não fizer avaliação, não tem nota, não fecha o bimestre. Não é isso. A gente avalia o processo, então a gente precisa passar, né, enquanto docente, para os estudantes, que tudo que ele faz, tudo que ele entrega durante as aulas, isso está sendo avaliado. Isso já é aprendizagem, isso é o processo que está sendo observado e que vai ser levado em conta. Para que ele participe, que seja leve, essa palavra avaliação ela ainda tem um peso muito forte, né? É de muitos anos a construção dessa palavra que gera como punição, né? Falou em avaliação, o aluno fica nervoso, às vezes aquele aluno ele fala que dá branco, ou às vezes ele não quer fazer, ele foge no dia que vai ter aquela avaliação final, né? E avaliar é tudo. Se não cai no que a gente comentou na charge lá no início, né, do Kelvin falando, né, que só nota, como que eles querem que eu seja criativo, né, se eles têm prazo, e ele só fica pensando no final, e não participa, e não vê o quanto é bom esse processo, que já é uma avaliação. Então, essa palavra, ela precisa mudar esse peso, né, que é passado para o estudante, em que tudo que ele faz é visto como uma avaliação, e não só o processo final, né? Então, ela precisa, sim, ser acolhedora para que não aconteça isso, precisa ser amorosa, como o Lucchesi falou, inclusiva, porque eu preciso pensar que eu tenho diversos alunos numa sala de aula, cada um aprende de uma forma, cada um tem um ritmo diferente, e isso precisa ser levado em conta, porque eu estou pensando enquanto professor, na minha avaliação interna, e as avaliações internas, essa avaliação processual, eu levo em consideração esses ritmos, essas diferentes formas de aprendizagem, sim, né? Porque eu estou pensando no cidadão, na formação desse cidadão, né? Crítico, que a gente colocou, criativo, que a gente falou lá, que vem na citação da base. Então, eu estou pensando e preocupado com a formação desse cidadão, né? Então, eu preciso, sim, pensar na equidade enquanto escola, né? E o que a gente não pode pensar e esquecer, né, que a gente às vezes ouve, mas lá fora, nas avaliações externas, não é assim. Nós temos que pensar e lembrar que cada avaliação, ela tem um objetivo, né? A minha avaliação diagnóstica lá no começo, eu tenho um objetivo para ela, específico. A minha processual é um outro objetivo. Enquanto a avaliação interna, eu tenho um objetivo dentro da escola, a externa segue outro, né? A externa, ela tem como objetivo pensar em políticas públicas. Então, ela vai ter uma amostra e não vai ser um olhar individualizado, vai ser por amostra de escola, município, estado, comparação, para gerar índice, para gerar o comparativo para políticas públicas. Então, os objetivos são diferentes, então não adianta eu comparar as minhas avaliações internas com as externas. Então, sim, enquanto escola, eu preciso pensar em equidade, eu preciso pensar em ritmos diferentes, eu preciso pensar, diversificar essa minha avaliação, pensar numa apresentação, seja em vídeo, seja por escrito, de diversas formas, diversificando, porque cada um
né, tem uma habilidade diferente e ele vai conseguir, né, se desenvolver melhor em uma, e não é em todas, então não adianta eu avaliar também de uma única forma. Por isso que o Lucchesi fala que a avaliação ela é acolhedora. Eu tenho esse olhar individualizado para cada estudante, então eu preciso levar em consideração, sim, quando eu penso na avaliação. Quando a gente fala em avaliação, a alma de tudo isso é o planejamento, né? Tudo se inicia lá. E uma avaliação muito bem planejada corre menos risco de eu fugir do meu tema, do que eu estou querendo realmente avaliar. Então, 3 coisas são essenciais no planejamento. Eu preciso sempre pensar na intencionalidade, objetividade e criticidade. Qual é a minha intenção com esse estudante? O que eu vou avaliar? Porque eu não consigo avaliar tudo. Então, eu estou avaliando essa habilidade. O que dessa habilidade eu estou pensando? O que eu espero que esse aluno desenvolva durante esse processo, né? O que eu espero que ele consiga fazer, né? E qual vai ser o critério que eu vou estar usando? Então, são 3 pontos essenciais. E com esses 3 pontos, eu consigo pensar e criar essa avaliação. Pode passar para o próximo, por favor, né? Então, seja qual for, né, a modalidade adotada que eu tenho para avaliar, seja a diagnóstica, seja a avaliação formativa ou a somativa, que eu preciso fazer a somativa porque num sistema eu preciso colocar um número, mas esse número está muito bem definido dentro de uns critérios de objetividade, que é o que nós acabamos de apontar. Pode passar para o próximo, Letícia, por favor? E eu preciso pensar na prática de avaliação, né, os objetivos de aprendizagem que eu vou considerar. Ainda não passou o slide. Pode passar para o próximo, por favor. Sim, Audrey, só um momentinho que o computador aqui deu aquela travadinha. Vamos ver. Normal, a tecnologia. Isso, muito obrigada. Foi, né? Foi. Tá ótimo, Letícia. Muito obrigada. Pessoal, olha, a gente não controla, a gente está ao vivo aqui, a gente não controla obra de vizinho, cachorro do vizinho, né? Então, tá um barulhinho aqui no fundo. Eu vou tentar falar o mais alto possível para que vocês consigam me ouvir bem, que esse som não nos atrapalhe. Mas é assim mesmo, ao vivo é complicado, tem coisas que foge, né, daquilo que a gente consegue fazer. Então, como eu estava falando da avaliação, a gente pensa nessas modalidades, seja qual for, né, a diagnóstica, a formativa, a somativa, como eu falei. Vamos pensar, primeiro, os objetivos relacionados a esses conteúdos curriculares. Não pode fugir do tema. Parece óbvio, né? Eu estou tratando de um assunto, Aldra, lógico que minhas questões vão estar voltadas a isso. Mas precisa estar muito claro essa intencionalidade, quando eu falo, e objetividade, na minha habilidade. E eu entender o texto dessa habilidade que realmente ela espera do estudante, para que quando eu elabore o meu item, esteja dentro. Né? O que acontece muitas vezes, e quando a gente faz os acompanhamentos pedagógicos, quando a gente pega algumas avaliações para a gente estar acompanhando e estar ajudando, auxiliando o coordenador, que a pergunta, né, o meu item na minha avaliação, às vezes não bate com a habilidade, né? Às vezes ele está batendo com o meu conteúdo, mas com a habilidade que eu descrevi, que eu iria avaliar, não está dentro. Então, esse objetivo eu preciso estar claro, tá bom? Senão, eu sempre vou estar perguntando algo, eu espero que o meu aluno responda aquilo, mas, na verdade, eu ensinei outra coisa, então nunca vai bater. Então, eu sempre vou estar com aquela sensação de estar trabalhando, fazendo, e não estar tendo resultado. Mas, na verdade, às vezes, a pergunta que eu estou fazendo não está dentro daquilo que eu ensinei. Então, sim, eu preciso estar muito atenta a esse objetivo, tá? A segunda parte seria a etapa de desenvolvimento cognitivo, emocional e motor do estudante.
Então, para quem eu estou fazendo essa avaliação, né? Eu preciso levar em consideração esse cognitivo, lógico, que eu vou fazer uma diagnóstica, e dentro da diagnóstica eu consigo saber o que ele sabe, até onde ele consegue ir. Então, quando eu faço essa avaliação dentro do processo, eu estou levando em consideração isso. O emocional, né? Se ele tem condições de fazer, pensando no remoto, quando eu envio essa avaliação, ele tem condição de fazer sozinho? Ele vai precisar de um adulto junto para conseguir fazer essa avaliação? Então, eu preciso pensar tudo isso, né? E se ele vai ter a coordenação motora suficiente para fazer de acordo com a sua faixa etária? Então, lembrando sempre, os 3 domínios eu preciso levar em consideração. E o contexto sociocultural do estudante. Essa minha avaliação, ele vai precisar de um material a mais, né? Esse aluno, ele vai ter condições de comprar esse material que eu preciso, que ele faça essa avaliação? Porque pensando que essa avaliação eu posso avaliar a construção de uma maquete, a construção de um vídeo, eu estou avaliando, não precisa ser escrita, né, da forma mais tradicional. Então, eu preciso levar em contexto. Quando eu pensar na avaliação, às vezes pode ser uma atividade brilhante, mas esse aluno vai precisar sair de casa, fazer uma pesquisa. É possível? Não, não é possível no momento. Então, eu preciso pensar nesses detalhes quando eu for enviar, né? Não vou falar de enviar, porque nós estamos no trabalho remoto. Então, enviar essa avaliação para o meu estudante. Então, vamos pensar nisso também. Muito bem. Então, é um ciclo, né? Eu planejo, eu vou lá e faço, realizo, né? Essa observação, é isso que nós estamos pensando, né? Nessa mudança. Esse olhar precisa ser diferente enquanto eu estiver num trabalho remoto. Quando a gente está em sala de aula, no presencial, com o estudante, ele fez a avaliação ali na nossa frente, a gente está vendo se ele está conseguindo fazer ou não, se ele está pensando ali, né? Ou calculando, no caso de matemática, ele está colocando no papel. Enquanto ele está em casa, no trabalho remoto, está distante de mim, quando eu envio uma avaliação, ele pode procurar na internet? Pode, está acessível a ele ali, né? Como eu vou saber se ele copiou de algum lugar? Não tem como eu controlar isso. Não adianta eu falar, eu enviei, ele copiou da internet. Está ali, né? Provavelmente ele vai fazer isso. Então, a minha intencionalidade lá no começo que eu falei, precisa estar claro que quando eu colocar algum item, alguma pergunta, pensar nisso. Tentar procurar questões que eu mesmo elaboro para que não ocorra de eu pegar sempre da internet, ele vai colocar no Google, ele vai achar essa questão e só vai copiar. Pensar nas devolutivas, se eu pensar num formulário, então eu vou conseguir depois, numa sala virtual, tirar dúvida, mas eu penso que não são todos que vão entrar nessa sala. Então, eu penso também que eu posso enviar a resolução comentada, mas eu penso também que não são todos os alunos, então eu vou mudando. E como eu recebo tudo isso, essa observação, essa tem que ser diferente. Não vai ser a mesma que eu tinha em sala de aula, porque eu tinha o aluno ali na minha frente, eu conseguia, né, só pela fisionomia, ver se ele estava entendendo, se ele não estava, né? E interagia. Então, essa observação, essa sim, essa tem que ser diferente. E é sobre essa que nós vamos falar um pouquinho nas próximas atividades que eu vou estar falando com vocês, que eu trouxe como exemplo. E esse olhar, dentro do que nós já trabalhamos, dentro do que vocês já enviam, nós precisamos mudar o olhar, como avaliar de uma forma diferente, tá bom? Então, vamos passar para o próximo, seria a intervenção. Não existe avaliar sem dar devolutiva. Então, não adianta, senão o aluno ele não progride, também ele não sabe qual caminho seguir se eu não der a devolutiva para ele. E registro. Eu preciso registrar, não posso confiar só na minha cabeça. Olha, aquele aluno ele consegue fazer isso, né? O Pedro faz isso, a Ana faz aquilo. Eu preciso de registro, porque através do registro eu faço comparativo e vejo se houve avanço ou não. E esses registros, vocês já estão fazendo, não é algo a mais, né? Estando no trabalho remoto que nós iniciamos no ano passado, esses registros aumentaram, né? Foram obrigados a ter mais registros, porque nós estávamos à distância, então para engajamento, enfim. Então, é importante.
esse registro individual do aluno, seja por uma planilha, da forma que vocês acham mais viável, porque cada um tem uma maneira de trabalhar, cada um se sente mais à vontade de uma forma, mas precisa ter, é essencial. Registro do aluno, quando ele assiste uma aula, é importante para que ele tenha uma retomada, e o registro do professor também é uma retomada. Tudo por escrito, para eu comparar e realmente conseguir refletir novamente para planejar. Então, aí inicia novamente todo o ciclo para essa avaliação e eu penso nesse processo. Então, Garcia, né, a gente está falando dessa observação que precisa ser diferente, né, e nós estamos aprendendo novamente. A formação ela é contínua, não tem como. Nós estamos sempre aprendendo, sempre tendo novos conhecimentos, sempre nos adaptando aos novos cenários que acontecem e, enquanto educadores, nós vamos nos atualizando. E Garcia, ele fala algo muito interessante, né? Ele fala assim, os conhecimentos têm um caráter de caducidade, ou seja, o que aprendemos num determinado momento da nossa vida tem uma utilidade relativa em função dos avanços do conhecimento produzido pela investigação, o que nos obriga, mais do que nunca, à atualização constante. E é muito real, né, o que ele fala. Aquilo que nós tínhamos como avaliação enquanto estudante era punitiva, né? Olha, vocês vão ver quando chegar no final do mês, eu vou colocar uma questão que ninguém vai conseguir fazer. Então, era punitiva. Quando nós fomos para a faculdade, esse conhecimento mudou. E nós vimos o lado pedagógico e vimos que não era para ser dessa forma. Mas, ainda assim, aquele conhecimento da faculdade, da formação, ela não é suficiente para o resto, né, do tempo que nós estamos na educação. Esse conhecimento, ele vai atualizando. Então, a gente já teve várias discussões sobre a avaliação, o que é, como fazer, e isso vai se repetir por muito tempo. Hoje, nós estamos tentando olhar essa avaliação, o trabalho remoto, né? Qual é a observação que eu vou fazer agora, nesse momento? É um cenário novo. Então, nós estamos com um conhecimento novo novamente. E daqui a um tempo, nós vamos discutir novamente e vamos pensar de novo, né? Então, é muito real o que o Garcia coloca, né? O conhecimento, ele tem um tempo, né? A sua caducidade. E a gente precisa avançar, e é isso que nos faz refletir, é isso que nos faz crescer como profissionais e como pessoa, mudar, né? É necessário para a nossa vida, né? Vamos pensar um pouquinho sobre essa atividade avaliativa. Eu coloquei como um exemplo, pensando nos roteiros, todo roteiro que vocês enviam, a gente pode pensar que é uma avaliação, é uma atividade avaliativa. Vocês estão ali vendo o que está conseguindo fazer ou não, vocês retomam depois em aulas pelo Meet, pelo Classroom, né, pelo centro de mídia, ou seja, de alguma forma vocês têm esta aula ao vivo com o aluno e dá essa devolutiva. Então, o roteiro, a gente pode pensar, sim, ele é uma atividade avaliativa. Mas eu preciso pensar, lembra os 3 pontinhos lá, essenciais? Intencionalidade. Quando eu coloco uma questão, eu preciso ter uma intenção por trás daquilo, que dependendo do que o aluno responda, eu já consigo ter um diagnóstico, começar a ter indicadores. E é sobre isso que a gente vai pensar. Como a gente pode enviar uma atividade para o aluno, que a forma que ele vai preencher, eu posso começar a observar e ter uma avaliação se ele consegue aprender ou não. Pode colocar para minha atividade. Esse daí seria, eu coloquei uma avaliação de matemática, né? Vou dar um exemplo de matemática, mas ele serve para qualquer disciplina, porque o que importa é a estrutura, não em si o exemplo, né? Eu coloquei um de matemática para a gente estar discutindo um pouquinho, mas a gente vai pensar um pouco na estrutura. Quando eu pensar em enviar essa avaliação, eu tenho que pensar que antes, pensando nesse modelo que eu estou colocando para vocês, eu vou ter discutido com o aluno o que é habilidade, se eu trabalhar na sala de aula com ele, né, na sala virtual que nós estamos, colocar lá na tela do meu computador o texto da habilidade, ensinar ele a ler, o que significa aquele verbo, o que espera que ele faça com aquele verbo, o que significa o texto, né, em que momento ele vai fazer, qual é o conteúdo que está atrelado àquela habilidade. Por quê? Isso vem para o professor? Vem. O professor planeja a sua aula.
mas ele vem para o aluno precisa entender o que se espera dele. Então, isso precisa ser trabalhado em sala de aula, a leitura da habilidade, e não só colocada no roteiro, porque tem um campo do roteiro que vocês colocam sim a habilidade. Mas vamos pensar, ela está sendo explorada isso durante as aulas? Se hoje eu perguntasse para o meu aluno qual é a habilidade que nós estamos trabalhando, ele sabe responder? Ele saberia ler e interpretar aquele texto? Então, é isso que eu preciso ensinar. Isso é ensinado, né? Aldrin, mas depois, se eu colocar isso na avaliação, a habilidade lá em cima, né? Quando vier as avaliações externas, não está escrito a habilidade para ele, e ele vai ter que resolver. Mas, na sala de aula que nós ensinamos, porque cada item construído na avaliação externa, ela está estruturada na habilidade. Eu tenho um texto suporte, né? A minha comanda tem a ver diretamente com a habilidade. E quando eu faço isso em sala de aula e explico, e ele chega na avaliação externa, ele vai ligando os fatos. Ah, olha esse verbo, é a ação. Então, ele volta lá no texto, então ele vai fazendo a ligação e ele entende e ele compreende o que ele fez em sala de aula. Então, ele vai conseguir responder com mais facilidade. Então, pensando nesse processo, vamos pensar no processo dele de aprendizagem, ele precisa entender e saber o que se espera que ele faça, porque dá direcionamento para ele também na hora de resolver qualquer questão, porque fica muito mais claro o que ele vai fazer e realizar ali. Pode passar, Lê. Então, assim, ó, pode deixar nessa tela, por favor. Vamos pensar que eu mandei o roteiro, e o aluno ele vai precisar preencher esses campos. Então, vai para o aluno, do jeito que está aí. Essa partinha amarela é o que o aluno vai preencher nesse campo. Então, habilidade. Qual é a habilidade que está sendo avaliada? O aluno que vai preencher. Objetivo de estudo é o objetivo do conhecimento. O conteúdo. Qual é o conteúdo? Ele preenche também. Objetivo. O que o aluno espera realizar na atividade proposta de estudo. Perceba que tudo está ligando lá em cima na habilidade, que é o texto completo. Então, ele preenche também isso daí. Os materiais que ele usou para realizar a atividade, já vou explicar sobre os materiais. Sequências e evidências. Então, descrever o passo a passo que você fez para realizar. E a evidência é um combinado entre vocês. Olha, eu quero que registre foto, porque nós vamos montar um Padlet, ou registre, porque nós vamos ter um portfólio, ou o aluno que não tem um celular, ele pode desenhar para que eu entenda esse processo. Enfim, os combinados, cada professor pode fazer, porque cada um tem a sua realidade. Muito bem. Aí tá pequenininho para vocês, se vocês chegarem bem pertinho, vocês conseguem ver pelo celular, se estiver pelo computador, não tem problema algum. Mas eu vou falando um pouquinho para vocês, vou fazendo a leitura e a gente vai refletindo junto. Por que é importante, né, essa comanda inicial do aluno preencher a habilidade em vez de você enviar já preenchido para ele? Então, eu fiz um comparativo aqui, o que ajuda o aluno, e para você, professor, o que você já vai estar avaliando já no início. E eu penso também que quando nós enviamos uma atividade, fazer de forma, né, que o aluno produza alguma coisa, e nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Sempre que eu mando ele produzir alguma coisa, eu peço uma produção, também fica um pouco mais real, né, o resultado, porque vai ser algo mais pessoal. E fica mais difícil, torna-se mais difícil ele copiar de alguém, né, já que ele tem que registrar o seu processo e cada um tem sua forma de pensar. Não que isso não vai acontecer, não tem como nós garantirmos 100%. Nós não tínhamos isso no presencial e nós não vamos ter isso no remoto. Nós nunca vamos conseguir 100%. Só que lembra que nós estamos trabalhando no remoto e nós precisamos pensar da melhor forma e com muita intencionalidade para conseguir chegar um diagnóstico mais real possível do que o aluno está conseguindo fazer ou não. Então, perceba, quando ele preenche a habilidade, o que ajuda no aluno? Dá direcionamento no que espera que ele faça durante as atividades apresentadas. Se ele interpreta o texto da habilidade, ele já sabe o que espera dele. Quando chega os exercícios, né, separado, ou situação problema, ou exercício, que você pode colocar os dois, né, enquanto processo, o aluno ele já sabe o que ele vai fazer. Então, já diminui um pouco o erro.
O professor, quando ele preenche, o professor consegue avaliar se o estudante consegue identificar dados em uma tabela e o que será desenvolvido durante as próximas aulas, porque você pode colocar o recorte da tabela que vem para vocês lá, no caso das habilidades essenciais, que eu vou mostrar no próximo slide. O objetivo de estudo para o aluno, ele entender o que está estudando. Vou falar de matemática, né? Se nós estamos trabalhando medidas, dele entender que aquilo que ele está fazendo, né, o conteúdo está direcionado a isso. Se eu estou trabalhando áreas, ele entender que eu estou falando sobre área, falando sobre perímetro, e depois ele entender o que ele vai fazer dentro disso, que seria a habilidade. Então, é direcionamento também. Faz toda a diferença para o estudante quando ele compreende em que campo ele está, né, por onde ele vai começar. Isso em qualquer disciplina, ok? Vamos para o próximo. O professor, né? O que o professor avalia quando o aluno preenche esse campo? Avalia se o estudante identifica qual o assunto abordado, ou seja, o conteúdo. Quando o aluno preenche o campo objetivo, o que deve fazer e como fazer? Essa informação está no texto da habilidade, então precisa de uma interpretação. E para o professor, ele avalia se o estudante compreende a comanda, né, o processo cognitivo que ele vai desenvolver. Materiais. Ajuda o estudante na organização, né, perdão. É um organizador, né, na sua aprendizagem, desenvolve habilidades que auxiliam na resolução de um item. Por que você, professor, vamos pensar, todo trabalho, a gente pede para o aluno colocar material utilizado. Qual o objetivo disso? Qual é a intenção disso? Lembra que tudo que eu peço, eu tenho uma intenção. É só para ele colocar lá o material bonitinho? Não, né? Não é só para isso. Né? Eu estou trabalhando no item, quando eu peço material, né, a habilidade, uma das coisas que eu estou avaliando, né, é a habilidade de autogestão. É uma habilidade socioemocional que entra a organização dentro, né, dele se planejar, dele saber o que realmente ele precisa, dele colocar tudo em ordem para depois iniciar. Então, ele sabe o passo a passo. Outra coisa que podem ser observado nos materiais, o aluno, quando ele separa o material, ele precisa entender muito bem a comanda, para ele entender o que vai envolver, né, para que ele consiga fazer essa ação. Em uma atividade, vamos pensar nisso, né, dentro de uma avaliação, por exemplo, de um texto em português, quando eu faço a interpretação de um texto, a primeira coisa que eu grifo são as palavras-chave, certo? Que é o que vai me dar direcionamento para eu entender aquele texto. E quando eu grifo palavras-chave, eu estou identificando quais são os materiais que envolvem aquela ação. Então, eu também tenho que ter essa observação de puxar. Em matemática, por exemplo, quando ele vai resolver uma situação, problema, a primeira coisa é ver quais são as grandezas envolvidas. O que influencia? Quais os materiais daquela situação, problema, que vai influenciar diretamente para eu resolver? É quando ele separa as grandezas. Se eu for resolver, por exemplo, uma regra de 3, quais são as grandezas envolvidas? O que vai influenciar na minha conta? É a separação de materiais. Então, quando eu peço num trabalho para o aluno, olha, coloca os materiais, eu não coloco lá só por colocar. Eu tenho uma intenção com aquilo, eu estou desenvolvendo algo nele, fazendo com que ele coloque, né? Eu não posso pedir algo que seja banal, que seja só por estar lá. Existe sim uma intencionalidade por trás, tá? Então, o professor, ele consegue avaliar se o aluno realmente, ele identifica os materiais nesse trabalho e depois trazer isso para uma atividade. Então, olha, vamos pensar nessa atividade. Quais seriam os materiais? O que influencia para eu conseguir começar a resolver? Então, é por isso que eu peço lista de materiais em trabalhos. É isso que eu estou avaliando enquanto educador. Pode voltar lá no item. Vamos voltar lá no item, o último. Sequência, né, e evidências. Então, para o aluno, é o gerenciamento do seu tempo. Também o registro é uma maneira de ele organizar e estruturar o processo cognitivo, ajudando a identificar as falhas, né, e ou fazer as relações necessárias nas atividades. E para o professor,
ele consegue avaliar o pensamento desse estudante, né? A competência socioemocional também, que é a autogestão, que tem a parte da organização do seu tempo, então ela entra nessa competência, e pode ser avaliado também, né, se ele compreende, para ele compreender, na verdade, a estratégia usada pelo estudante. Então, o registro é tudo, né, tanto para o professor como para o aluno. Pode passar para o próximo, Lei. Vou dar um exemplo mais concreto. Pode ir para o próximo, vocês podem fazer esse recorte. Eu peguei um exemplo de uma habilidade essencial de matemática do segundo bimestre, então ela vem assim para vocês, né, falando o código. Pode deixar no próximo, aí eu já vou explicando e já vou mostrando. Tem o código, tem lá o texto da habilidade, né? Tem a unidade, que é grandezas e medidas, e tem o conteúdo. Áreas e perímetro aí de figuras poligonais, algumas relações. Observe, você deixa esse quadro para o aluno, né, essa tabela, e ele vai preencher, lembra de cada item? Então, ele vai buscar dessa tabela para preencher. Bom, como que seria o preenchimento correto? A habilidade, ele copia inteira a habilidade, concluir por meio de investigações que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes, e que também figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. O objetivo de estudo é o conteúdo, lembra? Lá, algumas relações entre área e perímetro, que está lá no último quadrinho. O objetivo do aluno, concluir por meio de investigações a relação entre área e perímetro. Os materiais, que eu vou apresentar as próximas atividades, ele colocou aí, sequências e evidências, então, primeira atividade, primeiro, eu contei os quadradinhos, marquei, então ele está descrevendo tudo o que ele fez. As evidências serão por meio de fotos para montar de Padlet, e vamos supor que o professor sugeriu isso como evidência. Pode passar para o próximo, a gente vai falar um pouquinho das atividades, e depois eu volto falando desses itens. Eu separei uma atividade bem simples. O professor de matemática, ele sabe que quando a gente está trabalhando área e perímetro, né, a gente sempre coloca malha quadriculada, fica mais fácil do aluno contar e pensando que nós estamos no sexto ano. Então, eu quero que vocês prestem atenção apenas na comanda. Lembra que no anterior aparece muito relação, né? Relacionar. Então, o aluno ele sabe que de alguma forma ele tem que relacionar. Não é só contar, não é só observar, não é só identificar. Por isso que eu digo que a leitura e interpretação da habilidade é essencial para o estudante, porque ele sabe que ele não vai fazer só uma coisa, né? Então, pensando eu, professor, dentro da cadeia de desenvolvimento aí na taxonomia de Bloom, o meu aluno, ele sabe o que é área e perímetro, ele identifica, depois ele sabe calcular, e ele estaria lá no terceiro degrau, que é relacionar um com o outro. Então, pensando que eu estou nessa atividade, ele já está lá no relacionar, então ele já sabe o que é área e perímetro. Então, essa atividade, ela fala assim, ó, na malha quadriculada abaixo, cada quadradinho representa 1 metro quadrado. Então, presta atenção na comanda. A partir desta unidade de medida, calcule as áreas e perímetros das figuras planas desenhadas e observe a relação existente entre as figuras da malha. Olha a afirmação, existe uma relação. Observe a relação existente. Então, ele já lembrou que ele tem que relacionar. Então, é isso. Olha o olhar, já está direcionado. Nessa atividade, o aluno, ele conta os quadradinhos, ele marca lá a figura A, quanto que deu de área. O perímetro, ele soma todos os lados e marca. Muito bem, passa para a segunda atividade. Aí vai uma comanda. E essa comanda, ele vai precisar fazer algo prático. Lembra da intencionalidade de ele criar algo. E como ele vai estar registrando, torna-se mais difícil ele copiar de alguém. Observe a comanda e faça o que se pede. Corte um pedaço de barbante com 15 centímetros. Separe alguns grãos de feijões. Crie 4 figuras poligonais diferentes em uma folha de papel e coloque os grãos de feijões dentro desse desenho. Registre quantos feijões foi possível colocar dentro de cada figura criada. E responda, o que você observou? Qual a relação dessa atividade com a anterior? Olha essa comanda. Por que eu falei dos materiais que é importante? Eu consigo avaliar o aluno na descrição dos materiais e perceber se ele consegue compreender o que realmente influencia ou não para o desenvolvimento de uma atividade.
Aí eu coloquei lá, corte um pedaço de barbante com 15 centímetros. Eu não falei de tesoura, eu não falei de um estilete, não falei de faca, mas eu sei que nos meus materiais lá do aluno precisa aparecer algum objeto importante. É uma informação implícita, ele interpreta isso. Quando eu coloco 15 centímetros, eu coloquei uma medida. Então, ele precisa usar uma fita métrica, ele precisa usar uma régua, isso precisa aparecer nos materiais. Então, eu já estou avaliando se ele compreende esse comando, e lá nos materiais isso precisa aparecer também, tá bom? Isso influencia. Então, são vários pontos, ó. A minha observação, ela muda de acordo, né, com a minha realidade que eu tenho hoje. Quando ele relaciona uma atividade com a outra, então vai ajudar ele a perceber, né, o perímetro, quando ele pega o barbante lá e vai fazendo as outras figuras, né, a soma de todos os lados seria, a soma é igual, então eu tenho o mesmo tamanho de barbante que eu vou fazendo as figuras, então ele vai começar a fazer essas relações, e eu quero que ele perceba com a atividade anterior, né, por quê? A habilidade não é através de investigações? Então, ele precisa investigar e ir fazendo essas relações. Pode passar para o próximo, que eu vou falar um pouquinho sobre avaliação dialogada, e eu já vou explicar essa atividade dentro dessa rubrica. A avaliação dialogada, que a gente fala, é a avaliação por rubrica. Por quê? Né? Essa avaliação, ela tem a participação do estudante, ele se autoavalia, ele acompanha a sua própria aprendizagem, e o que ele é diferente das outras mais tradicionais? Quando nós temos lá no planejamento, a gente recebe as habilidades que vão ser desenvolvidas durante aquele bimestre, o que a gente faz? A gente analisa, pensa nas atividades, e lá no final a gente pensa na avaliação. Depois das atividades, a gente pensa na avaliação. Corre-se o risco de perder os objetivos que nós falamos anteriormente. Na rubrica é diferente, nós preparamos a avaliação, nós temos muito claro que nós esperamos que o aluno desenvolva dentro daquilo que eu crio como critério, e eu coloquei o exemplo apenas da habilidade, mas uma rubrica ela pode ter vários critérios, e depois eu penso nas atividades. Então, eu posso mudar nesse percurso a atividade, porque às vezes eu vi algo na televisão que é importante, que eu possa acrescentar e faço a ligação, mas eu não perco o meu propósito final. Então, a atividade ela pode mudar no percurso, mas a minha avaliação ela já está pronta, porque está muito claro o que eu quero. Então, a vantagem da rubrica é que, para mim, professor, dá um direcionamento muito melhor do que eu preciso, o que eu espero do aluno. Para o aluno também, porque ele já recebe a rubrica antes de iniciar as atividades, então ele já sabe o que o professor espera dele, que ele consiga se desenvolver durante todo esse processo. Para o aluno também, ele consegue dialogar, falar, olha, professor, a gente está fazendo a apresentação do vídeo, eu acho que seria um critério colocar, por exemplo, a organização, uma apresentação. Então, o professor ele pode criar outros critérios depois, junto com o aluno, porque ela é dialogada e entra muito dentro daquilo que o Luquezzi falou, né? Da avaliação, ela ser dialogada, né? Para conversar, ser acolhedora. A rubrica, ela tem a descritiva, né? E eu vou falar só um pouquinho, a gente não vai conseguir aprofundar sobre ela, mas eu gostaria que vocês estudassem um pouco sobre o assunto. É uma forma mais clara de você dar uma devolutiva para o aluno e ele entender realmente o que ele está conseguindo fazer ou não, e vocês conversarem durante esse processo. E a gente vai pensar na construção dela. Quando eu penso na rubrica, eu penso 3 itens, né? É o mínimo, eu preciso colocar 3 níveis, na verdade, é o mínimo, porque eu preciso ter o baixo, né, o muito baixo, que é aquilo que eu não quero que o meu aluno faça, aquilo que eu espero que ele faça totalmente, e o meio termo. Então, o mínimo é 3, o máximo é 6, mas no meu ponto de vista, 4 seria um nível bom, para não se perder, para você também, professor, enquanto faz a sua rubrica, não se perder nas suas colocações, e o aluno também. Né? Então, falam-se que o máximo é 6, mas eu, particularmente, acho que 4 é um número bom de nível. Quando eu penso na rubrica, na construção dela, eu penso, na construção eu faço os extremos primeiro. Então, primeiro eu faço o que eu não quero que o meu aluno faça, muito baixo, que ele nem consegue começar o desenvolvimento daquela habilidade, e o quarto nível, que é tudo que eu espero que ele faça. O meio, eu chamo de recheio, né? É o meio termo. Então, eu coloco
aquilo que ele consegue fazer um pouquinho, depois aquele que ele consegue fazer quase tudo, e chega lá no nível 4, que seria o tudo. Pensa que os níveis eu tenho lá, né? 1, 2, 3 e 4, que eu coloquei aí para vocês. Alder, mas eu preciso de nota, né? Eu preciso colocar um número lá no meu diário. Nós trabalhamos, né? Dentro da numeração de 0 a 10. Ok, eu posso transformar esses níveis em número. Então, eu coloquei aí, poderia colocar como esse nível 1, nota 3, depois o nível 2, nota 5, que seria o meio termo, né? Metade aí. No 3, o nível 3, nota 8 e depois nota 10. Audrey, eu acho que ainda eu preciso de um critério maior, porque às vezes o meu aluno ele consegue fazer um pouquinho, mas ele ainda se perde. Eu quero aumentar, né? Não deixar tão limitado. Posso? Pode. Então, eu coloco lá que o nível 1 vai ser nota de 1 a 3, depois de 4 a 6, depois de 7 a 8 e 9 a 10. Esse nível, vocês que vão colocar de acordo com o critério de vocês. Eu vou fazer a leitura rapidamente dessa rubrica descritiva, só para vocês entenderem o que eu fiz de acordo com aquela avaliação que eu apresentei. O critério, eu coloquei apenas a habilidade. Concluir por meio de investigações que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. O nível 1 difere a área de perímetro, mas não faz relação entre eles. Percebe que ele nem começou a relacionar. Nível 2, ele realiza os cálculos de área e perímetro, mas não relaciona que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e vice-versa. O nível 3, ele relaciona que figuras diferentes possuem a mesma área e que figuras diferentes possuem o mesmo perímetro, mas não relaciona ainda área e perímetro. Então, é aquela primeira atividade. Ele viu que a figura tem formato diferente, então tem aquela relação ali de formatos diferentes, mas ele não relacionou que esse formato ainda tem a ver com perímetro e área. E no último, é tudo que eu espero que ele consiga fazer. Relaciona que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. Então, até para eu montar a minha rubrica, eu posso pensar na escala de taxonomia de Bloom. O que eu penso como evolução? É isso que eu vou colocar na minha rubrica. Então, ela fica pronta e ela é apresentada antes das atividades para o estudante. Então, ele já vai acompanhando tudo o que espera que ele faça. Quando vem as atividades, ele vai se desenvolvendo. Aí eu tenho a rubrica também, fora descritiva. Pode passar para o próximo, Letícia, por favor? Que é a rubrica de classificação. Essa, eu não coloco a descrição para o aluno, eu coloco o critério e eu coloco lá muito baixa, baixa, média e alta. O que eu preciso tomar cuidado quando eu faço a rubrica de classificação? Para mim, educador, precisa estar muito claro a descrição de cada um desses níveis. O que eu considero muito baixa a aprendizagem? O que eu considero baixa? Então, para o professor precisa estar claro. Para o aluno, eu posso apresentar um muito baixa, baixa, enfim. Existe também esse tipo de rubrica que é de classificação. É uma forma de avaliar também, é uma maneira que está sendo bastante usada. Existem professores que já fazem uso da rubrica, e até eu assisti uma live que um professor de ciências apresentou as atividades dele, ele apresentou a rubrica deles de ciência, e a partir dele que eu fiz a minha rubrica de matemática. Então, é possível, porque quando você é especialista na área, você tem o seu olhar muito apurado daquilo que evolui, né? Como que você pretende que o seu aluno evolua. Então, para você criar, é mais fácil, né, de você estar colocando. Fica uma entrega mais justa, o aluno consegue se identificar melhor, ele se avalia, e não é que ele se avaliando, aquilo vai ser como a nota dele, né? Mas aí você vai levar em consideração aquelas outras atividades. E tudo que você fez precisa ter uma boa avaliação para que a rubrica funcione. Ela só vai funcionar como uma ferramenta de avaliação se as avaliações anteriores, as menores, que seriam, por exemplo, o roteiro de vocês, forem muito bem construídos, forem muito bem avaliados, para que, juntando tudo, gere lá no final aquela rubrica.
Então, o aluno vai ter feito, ele se avalia, você senta depois com ele, né, virtualmente, chame ele no particular, aí essa organização, cada professor tem a sua maneira de fazer e discute. Ele pode colocar lá no nível 4? Pode. Depois vocês vão discutir. Será que é nível 4? Vamos pensar, né, como foi todo esse processo. E aí, vocês vão dialogando e vão conversando. Mas o aluno, quando você faz rubrica, ele entende o que ele conseguiu fazer ou não e fica muito claro, e eu acho que contribui e ajuda bastante aí o trabalho de vocês enquanto educador. Eu vou terminar a nossa formação com a mensagem de Bender. Bender, ele é um teórico e ele fala muito sobre o trabalho em projetos, né? E ele fala da rubrica. Ele fala, as rubricas de avaliação estão de acordo com o que se espera da educação para o século XXI. São amplamente usadas em modelos de ensino baseados em projetos e metodologias ativas em geral. Então, é uma avaliação que já existe há algum tempo, mas ela está ganhando muito força nos últimos anos, e a tendência, sim, que trabalhe cada vez mais a rubrica, porque é uma forma clara e justa do aluno entender o que ele consegue ou não se desenvolver. Muito bacana. E olha só, Audrey, o bacana também da avaliação por rubrica é que dá para a gente avaliar as competências socioemocionais, né? Que o nosso currículo pede, a BNCC pede não, ela direciona exatamente para ela, para as avaliações de Exatamente. socioemocional. E na rubrica dá muito bem para também o professor perceber isso, né? A questão da gestão de tempo que o estudante tem, a parte da solidariedade, porque em alguns momentos, ainda que tenha lá avaliação sobre determinado assunto, muitas questões para avaliar a habilidade socioemocional pode ser inserida com este conteúdo. E eu vejo assim, Audrey, por exemplo, eu não sou de matemática, mas vamos supor que eu dou essa avaliação por rubrica, igual você colocou aí, acrescentaria. Você precisou ajudar algum colega? Como foi? Compartilhe. Com certeza. Né? Que são os critérios, assim, né, Letícia? Sim. O professor, a rubrica, ela consegue colocar as 3 modalidades, os 3 domínios que nós falamos durante toda a formação. Então, aí Sim. Eu apresentei um critério. O próximo critério, né, eu poderia trabalhar essa competência socioemocional. Como que foi, né? Foi um trabalho em grupo? Teve participação? Sim. Que aí eu vou direcionar depois nos níveis, né? Houve participação, houve engajamento, e aí eu vou desenvolvendo os níveis. E os critérios, sim, eu consigo puxar todos os domínios, igual a Letícia falou. Exatamente. Ela é muito completa. Sim. Ela não é fácil de fazer, né, Aldra? É legal a gente trazer isso, porque é o momento de reflexão do professor. Tempo. Né, para construir a avaliação. Porém, ela é muito, assim, eficaz, assertiva e completa. Então, eu acho que esse tema é super pertinente. Pode falar. No início, né? Por isso que ela é feita logo no começo. Diferente das outras que ela é pensada no final, a rubrica ela é pensada desde o começo. Lembra do planejamento? É tudo, né? É a alma de toda uma avaliação, principalmente da rubrica, porque eu começo por ela para depois pensar nas atividades. Sim, principalmente. E lembrando também que os estudantes têm avaliação por rubrica, né? O questionário na sede, né? Sim. Tem os tempos, de tempos em tempos eles precisam preencher. E muitos têm a dificuldade, porque muitas vezes a avaliação por rubrica não é trabalhada na sala de aula, no dia a dia com o estudante. Certeza. Né? Então, é super pertinente. Sim. É muito, Letícia. E a avaliação por rubrica, ela é usada também lá na correção da redação, por exemplo, do Enem. A redação do Enem, ela é por rubrica. Aquela pontuação que sai para o estudante, vem toda uma avaliação por rubrica e ele entende o que ele conseguiu fazer ou não a pontuação. É por isso que no próximo ano, quem se dedica ao Enem, cada vez vai melhor nas avaliações, na redação, né, no seu texto, porque ele sabe o que ele precisa mudar, o que ele não consegue, o que ele conseguiu, o que ele não conseguiu, de acordo com a pontuação, porque existe uma rubrica para ele se apoiar e se desenvolver. Então, sim, ela é muito importante. Sim. Bom,
Se você ficou com alguma dúvida ainda e você não foi atendido no chat, não fique triste. Mande para a gente aí no link de dúvidas, tá bom? E aí, na semana que vem, ao final dessa série de ATPCs, dessa semana, a Audrey estará, então, respondendo para vocês a parte referente à matemática, tá bom? E as partes, quanto à parte técnica, eu estarei respondendo, eu e o PCNP Vladimir, que agora também assumiu a função de PCNP de tecnologia. Tá bom? Não esqueçam de enviar o link, não esqueçam de registrar a presença de vocês, né? Dessa TPC, por favor, tem a parte da avaliação lá. Por favor, sejam sinceros de verdade, tá bom? Se vocês acharam o tema pertinente, a qualidade de imagem, de áudio, tá bom? Porém, levem em consideração que estamos fazendo de forma remota, tá bom? Sim. Então, estamos usando a qualidade da internet da nossa casa, o equipamento que a gente tem, enfim. Mas não deixem de avaliar, né, Audrey? Com certeza. E precisar da nossa ajuda, né? Sim. Estamos sempre à disposição. Se vocês tiverem dúvida na hora de construir algo que seja da rubrica, por exemplo, ou dessa avaliação, né, enviada para o aluno, entre em contato com a gente ajuda no que for possível, com certeza. Maravilha. Olha, vale anotar essas dicas, tá bom? Essa indicação de leitura. O que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem é do Cipriano Carlos Lucchesi, tá bom? E também como criar rubricas de avaliação no Google Sala de Aula. Então, vale a pena pesquisar aí, ler essa indicação de leitura e pesquisar como avaliar rubricas na avaliação do Google Sala de Aula, que, por sinal, é uma ferramenta que tem sido também muito utilizada pelos professores da nossa rede, tá bom? É isso, né, Audrey? Isso mesmo. Obrigada, Fechou. pessoal, pela participação de vocês no chat, pela participação de vocês no dia de hoje na nossa TPC. Sim. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.